Olá, pessoal! Aqui é o Haris Sultan. Vocês sabem por que mais pessoas no Ocidente estão acreditando em uma conspiração sistemática da elite política e forças ocultas para corroer a cultura ocidental? Vocês sabem por que tantos estão agora desenvolvendo uma visão negativa do multiculturalismo? Alguém já parou para perguntar como países como Grã-Bretanha, Canadá e agora Austrália, países que antes eram sociedades de alta confiança, que abraçavam a imigração e o multiculturalismo, agora se tornaram tão céticos, até hostis em relação à imigração? Bem, mal se pode culpá-los. As pessoas estão vendo sua identidade nacional, seus feriados, costumes e tradições sendo retirados em nome da inclusão e diversidade. E não é paranoia, está acontecendo bem diante de nós, em tempo real em todo o Reino Unido, Austrália e Canadá. Tradições culturais de longa data estão sendo renomeadas ou diluídas para evitar ofender os outros. Em muitos casos, eles estão sendo silenciosamente apagados da vida pública, não questionados, não debatidos, apenas simplesmente removidos. E é aqui que a dupla moral entra em jogo, enquanto o Natal se torna um intervalo festivo. A Páscoa é negligenciada e o Dia da Austrália é chamado de Dia da Invasão. Vemos Diwali e de Ramadã sendo ativamente promovidos. Conselhos organizam eventos, casas do parlamento participam e pontos turísticos são iluminados. O multiculturalismo é celebrado, mas apenas de uma maneira. Mas é aqui que a situação se complica. Até o Dia de Anzac agora está sob pressão. Você sabe o que é o Dia de Anzac? Para os australianos, o dia de Anzac, 25 de abril, é tão importante quanto o dia do armistício para os britânicos. Assim como no Reino Unido, onde as pessoas se reúnem no cenotáfio em silêncio e assistem ao rei e ao primeiro-ministro depositarem coroas, os australianos se reúnem ao amanhecer em todo o país, de cidades remotas a capitais. Realizamos serviços ao amanhecer, marchamos, lembramos. Não é apenas um dia de folga, é um ritual nacional, um momento de introspecção coletiva. Marca os desembarques em Galípoli em 1915, onde milhares de jovens soldados australianos e neozelandeses foram enviados para o horror da guerra. Muitos nunca retornaram, mas sua coragem, sua resiliência, sua camaradagem, esses valores se tornaram a própria base do que significa ser australiano. E ao longo dos anos, o dia de Anzac cresceu além de Galípoli. Agora homenageia todos que servem ao país em guerras, conflitos e missões de manutenção da paz. Da frente ocidental ao Vietnã, do Iraque ao Afeganistão, é sobre o caráter nacional e é sobre a liberdade e o custo brutal dela. Para a Austrália, o dia de Anzac é sagrado. Não é apenas sobre o passado, é sobre quem os australianos são hoje. Você não pode realmente se chamar de australiano se não entender o significado desse sacrifício, e certamente não pode esperar ser respeitado se tentar minimizá-lo, mas foi exatamente isso que acabou de acontecer. Nesta manhã, uma escola primária no noroeste de Sydney permitirá que os pais decidam se seus filhos participarão de um serviço do dia de Anzac, dando-lhes a opção de não participar. Na escola pública Sherwood Ridge, em South Wales, os pais foram informados que seus filhos poderiam optar por não participar do serviço do dia de Anzac da escola. Escolher não participar do dia de Anzac. Como se fosse um serviço de assinatura. Por quê? Porque algumas famílias disseram que suas crenças religiosas não se alinhavam com a comemoração da guerra. A identidade dos pais não foi revelada, mas sejamos francos, podemos deduzir a origem cultural daqueles que se opõem ao dia de Anzac. É irônico, não é? Essas mesmas comunidades celebram orgulhosamente suas próprias conquistas militares na Índia, norte da África e até na Espanha. As campanhas iniciais para expandir o Islã foram defensivas, com o objetivo de proteger o Estado muçulmano e suas fronteiras. Rapidamente avançou por vastos territórios, derrubando impérios como o bizantino e o sassânida, vistos como sociedades injustas e opressivas, especialmente para minorias religiosas. As populações locais em áreas como o Levante e o norte da África, por exemplo, estavam insatisfeitas sob o domínio bizantino e, portanto, viram a queda deste império como libertação, em vez de conquista. Mas quando os australianos modernos simplesmente comemoram os sacrifícios de seus jovens soldados, de repente isso não é compatível com a religião deles. Eu venho avisando vocês há quase uma década agora. Esta é uma cultura agressiva e não descansará até ter canibalizado todas as culturas ao seu redor. E deixe-me ser claro, isso não é apenas sobre uma escola.
O fato de isso ter passado da fase de planejamento diz tudo sobre onde estamos como país. A reação foi enorme. Os pais estavam furiosos, os veteranos estavam furiosos. O diretor eventualmente voltou atrás e tornou a presença esperada, mas não antes que o dano fosse feito, não antes de expor o quão frágil nosso núcleo cultural se tornou. Um por um, eles estão mirando nas festas e costumes dos países ocidentais e os despedaçando. Quando até mesmo o dia de Anzac é tratado como um inconveniente, como algo que podemos pular para ser mais inclusivos, você sabe que fomos longe demais. Você pode celebrar Diwali e jejuar durante o Ramadã nas escolas. Na Austrália, jovens são levadas a mesquitas para participar de campanhas de relações públicas islâmicas questionáveis. Você pode iluminar a ponte do Porto de Sydney para o Ano Novo Lunar, mas sugerir que todas as crianças devem se levantar para o dia de Anzac? De repente, isso se torna controverso. Não estou dizendo para não celebrar sua herança. Estou dizendo para não desrespeitar a herança do país que te deu a liberdade para fazer isso. O multiculturalismo não deveria prejudicar a cultura anfitriã. Foi destinado apenas a ser tolerante e respeitoso em relação a outras culturas. Foi destinado a ser sobre coexistência, não aniquilação cultural. Dia Anzac, Dia da Austrália, Natal e Páscoa não são meras relíquias cerimoniais. Eles são âncoras. Eles são lembretes do que nos une. Porque uma vez que começamos a tratar nossas próprias tradições como opcionais ou como algo que podemos optar por não participar enquanto nos esforçamos ao máximo para acomodar a cultura de todos os outros, a aniquilação da cultura nativa é completa e as pessoas têm o direito de perguntar quando fazer parte da maioria se tornou algo a se envergonhar. Essa erosão não vem com alarde, vem silenciosamente através das escolas, através da linguagem, através de mudanças sutis de política e sempre é a sua cultura que se espera que dê lugar. Ninguém pede aos imigrantes que parem de celebrar suas origens. Na verdade, esses eventos são financiados, expandidos e celebrados. Mas então por que é tão controverso esperar que uma criança honre o dia de Anzac? Por que é divisivo esperar que todos reconheçam o sacrifício que tornou essa sociedade possível? É porque perdemos nossa confiança. Nos disseram que o orgulho é perigoso, que a história é vergonhosa, que a memória cultural é exclusiva. Então pedimos desculpas, diluímos e desaparecemos. Mas isso não é progresso, isso é rendição. Você não pode construir uma sociedade livre e unida na culpa cultural. Você a constrói com respeito mútuo, com valores compartilhados, com a coragem de proteger o que importa. Eu vim para este país porque ele funcionava, porque havia ordem, liberdade, oportunidade e, sim, uma cultura que tinha a espinha dorsal para defender algo. Mas se essa cultura está constantemente sendo dita para dar um passo para o lado, no que estamos mesmo nos integrando. Porque o multiculturalismo sem integração se torna tribalismo. E o tribalismo não une, ele fragmenta, transforma a sociedade em uma coleção de comunidades desconectadas. Cada uma fiel aos seus símbolos, costumes e memória, sem mais nada em comum. Por isso, vemos centenas de zonas proibidas na Europa e guetos muçulmanos no Reino Unido. França e Alemanha, os nativos não vão. Lá porque não são bem-vindos. Senhor, este é um país cristão. Você está com ciúmes de que estamos... Vocês não estão dominando. Por quê? Nós conseguimos, olhem para nós, mas... Vocês estão assustando as pessoas, mas não nos intimidam. Acham que podem dominar a cidade, mas não podem. Os muçulmanos não saem de seus enclaves porque a visão de bares, boates e cassinos os ofende. É por isso que a Grã-Bretanha, lamento dizer, vai se tornar um país fracassado muito em breve. E se não mudarmos o rumo na Austrália, vamos segui-los também. E quando não houver mais nós, não haverá mais país. Então, as pessoas estão acordando lentamente, mas com certeza, e estão começando a dizer chega. Chega de culpa. Basta de 2 pesos e 2 medidas. Chega de ter a própria história tratada como fardo. Eles não pedem dominação. Eles estão pedindo por justiça. Pelo direito de preservar sua identidade sem o rótulo de racistas. Porque um país que esquece quem é, não pode sobreviver. Então, da próxima vez que alguém lhe disser que o dia de Anzac não importa ou que o Natal deveria ser neutralizado, lembre-os disso. Uma nação que falha em proteger sua própria cultura
eventualmente haverá de desaparecer. E quando se for, não espere que as pessoas que a apagaram a substituam por algo melhor. Elas não vão. Elas a substituirão por algo próprio. Então, por favor, mantenha-se firme, fala a verdade, proteja a cultura que fez deste país o que é hoje. O que era até recentemente. Porque se você não fizer isso, você não terá um país.